Olá, no programa de hoje nós estaremos recebendo a doutora Janira Laranjeira. O assunto, segurança pública. Vai valer a pena você ficar comigo do começo ao fim. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios, de entrevista. Enfim, o bate-papo hoje vai ser especial. Não saia daí. Conforme anunciamos, nossa entrevistada de hoje é uma experiente agente da área da segurança pública do estado de Mato Grosso, atuando como delegada da mulher e também atuando, obviamente, no combate ao crime aqui no estado de Mato Grosso. Nossa convidada especial, doutora Janira Laranjeira. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui no talk show do Agnello Corbellino. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Corbellino, boa noite a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui e poder contribuir com essa pauta que é urgente no estado de Mato Grosso. A senhora ainda é servidora do estado de Mato Grosso, a senhora ainda é uma delegada da Polícia Judiciária Civil com uma vasta experiência, inclusive em violência contra a mulher. Nós podemos conversar abertamente sobre esse tema, abordando os pontos positivos e negativos do estado de Mato Grosso. A senhora se sente confortável para isso? Sim, me sinto confortável para isso, especialmente porque estou há mais de 5 anos na pauta, à frente desse assunto, ouvindo mulheres, acolhendo mulheres. Quem está na ponta tem sim que ter essa coragem de enfrentar o problema com a verdade. Eu estou à disposição. Bem, então eu já vou lhe perguntar com relação à violência contra a mulher, que é uma pauta assim muito comentada e discutida aqui no estado de Mato Grosso e pelo Brasil afora. Sim. O ano de 2025 foi terrível nesse campo da violência contra a mulher. Nós tivemos mais de 1.500 crimes de feminicídio. E, lamentavelmente, Mato Grosso se destacou nesse aspecto. Como é que a senhora analisa este momento, avalia este cenário da violência contra a mulher, não somente aqui no estado de Mato Grosso, mas no Brasil afora? Bom, Agnello, o Brasil não prioriza, tanto o estado de Mato Grosso quanto o Brasil não prioriza esse assunto, essa pauta de violência contra a mulher. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tratando a consequência e esquecendo da causa. Então, nós não priorizamos prevenção, nós não temos orçamento direcionado para isso. Então, infelizmente, essa é a tônica hoje e nós estamos enxugando gelo. Essa é a verdade. Bem, os números são terríveis, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas a senhora acredita que nós estamos vivendo no Brasil uma epidemia de violência de gênero? A ONU já disse, né, que a violência contra a mulher é tida como uma pandemia, vamos dizer. Nós tivemos a experiência de uma pandemia. A pandemia foi mobilizar todo o sistema de saúde, de segurança, de assistência para acolhimento. E o que nós estamos fazendo para a violência doméstica? Contra a violência doméstica. Nós estamos ainda tratando apenas no eixo proteção, que é depois que o crime aconteceu. Tanto é que nossas mulheres que estão morrendo, mais de 90%, se não me engano, a última estatística do Mato Grosso, que morreram no ano passado, não tinham sequer uma medida protetiva. Ou seja, nós estamos perdendo as mulheres pela subnotificação. Nós não conseguimos identificar onde estão essas mulheres que sofrem violência, ou melhor, até sabemos onde elas passam, que é lá na saúde, que é lá na educação, que é lá na assistência social, que é na vida, na igreja. Nós estamos vendo essa mulher passar, denunciar violência doméstica, mas nós estamos permitindo que ela fique às margens de todas as ferramentas, mecanismos de proteção do Estado. É lógico, como que a gente faz isso? Quando a gente não prioriza a prevenção, quando o Estado ele não vai lá na igreja e ensina, não institui ali na igreja um grupo de mulheres, um grupo reflexivo para homens, quando eu deixo de estabelecer protocolos dentro da educação, aquela criança que chega chorosa, aquela criança que perde a concentração, aquela criança que está com um abalo emocional. Eu vou para a sala de aula, eu estou todos os anos, todos os meses, eu estou atendendo uma escola,
as crianças apresentando distúrbios, ansiedade e tudo em razão, trazendo a notícia de uma violência, de uma noite turbulenta, do pai que bateu na mãe, deles terem dormido na casa do vizinho, na rua. Então, veja, nós estamos não... Por falta da prioridade, nós não temos protocolos, nós não trabalhamos a prevenção, nós não estamos acolhendo as nossas mulheres lá na saúde, Agnello. Lá na saúde ela passa violentada, ela passa lesionada, e aí a gente espera que essa mulher bata as portas da segurança pública para fazer um boletim de ocorrência, para aí sim nós fazermos um atendimento, ofertarmos aí um mecanismo de proteção. É aí que nós falhamos, é aí que o Estado de Mato Grosso falha. Mas o Estado, com toda a capacidade de obter informações, diante desse cenário ruim que já vem se arrastando desde 2022, principalmente, não tem conhecimento desses efeitos que a senhora acaba de apontar aqui? Conhecimento tem, inclusive as pessoas que estão à frente são pessoas competentes para isso. As mulheres que estão toda essa dinâmica. Ocorre que nós precisamos de orçamento, nós precisamos de protocolos, nós precisamos de legislação que faz efetivamente a rede funcionar, porque isso é um trabalho de rede. Mas essa questão de protocolos não é uma questão de gestão, doutora Janira? Justamente, o executivo é que precisa efetivamente priorizar e criar um protocolo. Tá, eu tenho dentro das escolas, são em todas as escolas que eu tenho uma equipe multidisciplinar? Não. São as escolas que têm mais de 1.000 alunos, que hoje tem psicólogo e assistente social. E qual é a determinação para esses profissionais atuarem quando tiverem conhecimento de uma violência contra a mulher? Então, é isso que falta. Falta um direcionamento, falta como que isso vai sair da subnotificação e como que eu vou entrar na casa dessa mulher, já que eu sei que lá está tendo violência doméstica, que tem uma criança vítima de violência, porque ela está com todos os sintomas aqui na escola, e qual é a atuação do Estado dentro dessa unidade familiar? Porque a violência contra a mulher é violência contra a família. Sim, porque justamente. Quando você atinge a mulher, você está atingindo os filhos, as outras pessoas que dentro da residência moram, no caso, às vezes pais, né, que já são mais idosos. As crianças. Enfim, é um retrato muito ruim, é um cenário muito ruim. Ao longo desses últimos anos, o governo do estado de Mato Grosso vem falando muito sobre segurança. Fala de investimento em armamentos, aquisição de veículos, investimento na área da tecnologia, reformas de presídios, né? Nós temos visto também e acompanhamos isso ao longo dos últimos anos, a figura da primeira-dama do estado de Mato Grosso, falando bastante sobre violência, postando nas redes sociais, campanhas que foram feitas. A senhora Virgínia, inclusive, se tornou embaixadora na defesa dos direitos da mulher. Diante de tudo isso, o que a senhora acaba de falar é que segurança pública, na verdade, em favor da família, nunca aconteceu e existiu aqui no estado. Bom, existem ferramentas que foram inauguradas, eu desde 2020, na pandemia, botão do pânico, medida protetiva online, tudo isso foi assim, de 2020 para cá, certo. 2021. Então, existe Patrulha Maria da Penha, Delegacia 24 horas, mas isso não é suficiente. Todos esses serviços que eu citei aqui são serviços de proteção. Estão trabalhando o quê? O eixo, um dos eixos que a Lei Maria da Penha estabelece para nós enfrentarmos a violência. Nós precisamos enfrentar a violência com o eixo prevenção, no eixo proteção e assistência. Olha, qual é o serviço que eu consigo nomear de assistência hoje no estado de Mato Grosso? Vamos ali falar do Ser Família Mulher, que não consegue alcançar. Agnello, nós tivemos mais de 19 mil medidas protetivas no ano passado. Sim. Se não me engano, esse ano, até março desse ano, 2.000 mulheres tiveram acesso ao Ser Família Mulher. Então, veja,
É uma desproporcionalidade Mas esse é um muito dos maiores grande. programas na área social do governo do estado, Além doutora. disso, medida protetiva online. Então, assim, enquanto eu estive até 2024, se não me engano, que é a última que eu acompanhava, nós não alcançávamos o acesso à medida protetiva online com 200 medidas protetivas no ano. A gente não consegue alcançar. Por quê? Porque nós temos um mecanismo, nós temos um sistema que dificulta que as pessoas, primeiro que a gente não divulga, a gente não leva lá a informação e depois não tem essa disseminação, e também porque é difícil fazer, exige-se ali um procedimento de boletim de ocorrência, que é dificultoso, tem umas ferramentas, a gente precisa mexer nisso, só que tudo que eu disse até agora são programas que trabalham apenas o eixo proteção e o eixo prevenção. Esse ano, ou se não me engano, ano passado, eu vi aí um programa ou um lançamento, não estou na pauta para falar se existe já essa efetividade, mas eu vi um lançamento e participei da Secretaria de Educação com o Tribunal de Justiça, se não me engano, para trabalhar esse aí, uma semana de redação, de falar da violência doméstica. Isso daí já é uma legislação eu confesso. que já está falando, que já existe desde 2021, se não me engano. Mas, veja, não é só esse tipo de prevenção. Eu preciso também atacar a subnotificação. E essa subnotificação, onde que eu alcanço? Onde que eu vou encontrar essa mulher que não está vindo denunciar, que não está vindo pedir medida protetiva, que não está sendo assistida, acolhida, fortalecida de que ela é vítima de violência? É ali na educação, como eu te disse. Quando eu me deparo ali, não adianta só ligar para a família e falar, olha, está com transtorno mental, olha, eu vou encaminhar, abalo emocional, eu vou encaminhar, tem que levar essa criança para a saúde. Não é só isso. Eu preciso investigar, eu preciso fazer um estudo social, eu preciso que o Conselho Tutelar, que a equipe multidisciplinar faça esse acolhimento e preencha, faça relatório, tenha coragem de dizer que aquela criança, o pai agride a mãe, que a mãe é vítima de violência, que a mãe é dependente Doutora, financeiramente, e que traga essa informação para as tomadas providências, para o sistema de justiça. Qual é o perfil desses agressores hoje, dentro da sua análise? Bom, o perfil é o homem possessivo, é o homem que não aprendeu a gerir o não. É o homem controlador. Então, ele é tanto da classe média baixa, quanto da classe social mais, vamos dizer, prestigiada, privilegiada. Então, veja, não tem um perfil. Nós temos que falar de uma cultura, nós temos que falar de uma estrutura. A senhora entende que o nosso país é machista e nós estamos em um estado que prega tanto conservadorismo, que diz tanto ser conservador, patriota, família, né? A senhora acredita que o discurso é um e a realidade é outra? Olha, Guinerlo, eu temo muito por esse enrijecimento, a formatação de família que é pregado por algumas ideologias. Eu temo por quê? Porque ela também traz o silenciamento das mulheres. Ela também traz uma submissão, não é uma submissão de respeito, de entendimento, não. É uma submissão de violência, é uma submissão de humilhação que as mulheres nossas estão submetidas hoje. Então, eu temo por quê? Porque atrás disso tem orientações religiosas, tem orientações social, tem a família que está ali pregando que a mulher solteira com filho não presta, que a mulher não perde a sua dignidade, que ela não vai ser aceita, ela vai ser julgada socialmente falando. Ninguém está mentindo, isso é verdade, isso é uma realidade. Mas nós precisamos de outro viés, nós precisamos que a religião, que a sociedade venha de uma forma a acolher essa mulher, a dizer para ela, cuida de você, salva a sua vida, salva dos seus filhos. Se é para você, se você está nesse relacionamento para você criar os seus filhos, fazê-los a alguém na vida, porque muitas delas ainda permanecem nesse relacionamento abusivo em razão dos filhos, então que ela tenha consciência, que ela tenha mecanismos do Estado para assegurá-la a dignidade de comida, de estudo, de educação, de aluguel,
de sobrevivência mínima, de reinserção no mercado de trabalho. Então, é sobre isso. Nós precisamos tirar essa, vamos dizer, cultura, esse ditado popular, essa orientação que nós demos às nossas mulheres de que o casamento é para sempre. O casamento é para sempre, desde que haja respeito, Sim. que haja cumplicidade, que haja dignidade entre ambas as partes e que nós não estamos aí submetidas a humilhações, a descrédito, a esculhambação, a julgamento de que quando a gente atrasa o trabalho. Eu quero até pedir licença à senhora e fazer uma fala assim, muito especial para você que está nos assistindo, porque nós não estamos aqui falando de feminismo, nós não estamos aqui falando desse termo que é muito usado hoje, empoderamento da mulher, nada disso. Nós estamos falando sobre uma realidade visível e latente aqui no estado de Mato Grosso. Alguns números só para você entender a gravidade pela qual nós estamos vivendo aqui no estado de Mato Grosso, e depois eu até gostaria que a senhora falasse a respeito. Em 2023... nós tivemos 46 casos de crime de feminicídio aqui no estado de Mato Grosso. Proporcionalmente falando, nós matamos mais mulheres aqui no estado de Mato Grosso em 2023, num comparativo com as principais cidades do Brasil. Nós ocupamos o primeiro posto. Em 2024, quando nós imaginávamos que o ano de 2023 ia servir de exemplo para poder reduzir a violência da mulher, muito pelo contrário, foi uma grande decepção. Tivemos 47 casos de crimes de feminicídio, ou seja, um a mais do que 2023, e passamos a ocupar pela segunda vez como o estado mais violento do Brasil no que diz respeito a crimes de violência contra a mulher. Chegou 2025, todo mundo parou e pensou assim, não, agora o estado vai tomar uma providência, os órgãos vão se reunir, as instituições vão conversar, a classe política vai se unir e nós vamos conseguir reduzir o crime de violência contra a mulher. Doutora Janira, 53. 53, 54, né? O conservatório diz que foi 54 casos e o número da Secretaria de Segurança Pública 53. Ou seja, pelo terceiro ano consecutivo, Mato Grosso foi visto como o estado mais violento contra as mulheres. Agora, em 2026, já temos mais de 20... Já batemos o recorde no mais de 20 mulheres mortas, assassinadas, pelo menos é o que nós conhecemos até agora, pode até ter mais, né? Doutora Janira, onde que está a falha? Onde é que está o problema? Porque a senhora já falou de uma questão cultural, a senhora já falou de uma questão de ausência, a senhora já trouxe à tona a questão da necessidade do acompanhamento das crianças, porque através dela os sinais são emitidos dentro da sala de aula, mas eu confesso que nós estamos verdadeiramente em um estado que não dá valor algum para a família, porque não é possível. Será que pela quarta vez, o quarto ano consecutivo, nós vamos liderar esse ranking negativo de violência contra a família aqui no estado de Mato Grosso? Estamos caminhando para isso, né, Agnello? Principalmente, o foco esse ano é ano de eleição, é ano de Copa, e a prioridade, com certeza, dificilmente será essa situação de violência, ela vai acabar sendo esquecida ou vamos dizer, fantasiada pelo brasileiro, porque nós estamos um ano festivo. Mas os gestores não poderiam deixar isso de lado, né? Mais uma vez eu repito, eu tenho certeza que essas mulheres, se a gente tivesse, lógico, um estudo que buscasse lá na saúde a trajetória dessa mulher, quantas vezes ela passou na saúde, buscasse lá dentro da família, se a família já teve um estudo, já um coletivo já fez isso, no levantamento da família. A família sabia que essa mulher era vítima de violência, sabia, naturalizado. A família entende que a mulher deve suportar o xingamento, a humilhação, que ela não deve se separar. Muitas vezes ela só sofre violência psicológica, ele não bate, ele não agride. Dados da segurança, e a senhora deve bem saber disso, apontam que do ano de 2023, 24 e 25, quase 78% das mulheres que foram assassinadas
dentro de casa, elas não tinham sequer nenhum registro de uma ocorrência de violência. Ou seja, eram anônimas e acabaram morrendo. E o que essa informação nos traz? Nos traz que nós precisamos buscar essa mulher em outro espaço onde ela passa, que é o que eu te disse, que na educação é a subnotificação, é a saúde. Essa mulher, ela frequenta um posto de saúde, uma saúde familiar. Mas o posto de saúde, a área da saúde dos municípios não são comunicados, não são chamados para participar deste envolvimento, dessa filtragem, que as escolas também, doutor. Agnello, existe na saúde uma legislação no Estado no Brasil da notificação compulsória. Então, as unidades de saúde teriam que notificar compulsoriamente os casos de violência doméstica. Mas lá nós temos quem faz essa triagem, lá nós temos assistente social, psicóloga, que acolhe essa mulher quando ela chega para ser atendida por uma unidade de saúde. Então a saúde também está falhando, não está colaborando com isso. Nós temos que ver qual é a dinâmica. Porque ali, um exemplo, eu sempre falo, e outros países já adotam isso, aplicar o formulário de avaliação de risco. Nós temos um FONAR, que foi estabelecido lá no ano de 2020 ou 2021, se não me engano, na pandemia, e é justamente um formulário em que a gente acolhe essa mulher já aplicando o formulário. Então, o formulário, ela tira a subjetividade da fala da vítima. E esse formulário é obrigatório somente para o sistema de justiça. Só a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. E se fosse obrigatório lá na saúde, que estabeleça lá na saúde, na educação, um outro formulário para ouvir as crianças. E aí nós temos um programa direcionado para eu resgatar essa mulher, para eu entrar com prevenção, com acolhimento e também fazer intervenção estatal. Por quê? Porque tem violências, Agnello, que não preciso esperar que a mulher denuncie, como a violência ameaça, a violência física, a violência psicológica ou a violência sexual, elas são apuradas em ação penal pública incondicionada. O delegado de polícia de ofício baixa uma portaria. Então, ainda existe essa dúvida da população se eu posso pedir uma medida protetiva para minha irmã, se eu posso ir lá denunciar, fazer um boletim de ocorrência. Mas ela não quer, mas eu presencio lesão corporal, eu presencio violência psicológica, eu presencio abuso sexual. Por que eu não vou denunciar? Pode. Então, a população, de uma forma geral, essa informação é que falta, sabe, Agnello? As pessoas precisam entender qual que é a dinâmica da investigação. Nós precisamos falar quais são as provas, quais são os elementos de informações que a família pode guardar num abuso sexual. Agora, me tira uma curiosidade, por favor. Nós falamos que a violência ela é por uma questão cultural machista, né, aqui no Brasil. Mas há alguns que defendem que o buraco é mais embaixo, né? Nós temos hoje 3 problemas que o país não está sabendo lidar. Um é com a elevação do consumo de álcool no país. Um absurdo. Outro é a questão do consumo de drogas, né, que também, infelizmente, tem destruído muitos lares. O Brasil não consegue ter controle sobre isso e o governo federal não faz questão também, né? E terceiro é a questão que envolve o desemprego, frustração por conta da questão econômica, dívida, desemprego, desestabilidade financeira, enfim. Na sua avaliação, com a sua experiência, a senhora que já esteve ali de frente com agressores por muitas e muitas vezes, qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião é que segurança pública não se faz só com segurança pública, só com policiais na rua. Sim. A segurança pública se faz com a saúde integrado. Agora vamos falar aqui dos crimes que você acabou de citar. Sim. Aí. A droga, o financeiro, sim, o álcool. Olha, essas são as causas, vamos dizer, que faz com que... São causas. Nós, sim, estamos só tratando as consequências. Sim, eu vou falar, sim, das causas. Sim. São as causas que faz o furto estar elevado. Sim. Todos os dias eu pego tornozelado. Semana passada, 4 ocorrências. Tornozelado. 4 ocorrências de furto só nesse ano. Eu tenho droga, uso de droga, também o tráfico pequeno,
né? Mas é tráfico. Então, e a violência doméstica. Então, veja, nós estamos com uma população adoecida. Sim. E eu preciso também cuidar a saúde, a segurança pública. Onde que entra a saúde nisso daqui? Lá na saúde mental, gente. Nós precisamos colocar a saúde mental, por exemplo, lá de atenção primária. Eu preciso entender que quando esse adolescente se envolve lá com droga, que quando os primeiros sinais, quando ele é violado sexualmente ou violado seus direitos dentro de casa, ele traz uma bala emocional. E eu preciso ser detectado isso lá no começo. Então, eu vou enfrentar isso, segurança pública. Estou falando de segurança pública. Sim, mas eu preciso da saúde aqui, aqui no primeiro momento. Porque eu enfrento a violência sexual, porque eu detecto logo no começo. Eu enfrento o vício, porque eu detecto a dependência, a mudança de comportamento ali dentro da unidade básica de saúde. Dentro da educação, eu preciso justamente de trazer essa prevenção, não só com palestras. Eu preciso identificar e ter protocolos para onde eu mandar. Eu peguei um menino, Agnello, 2 meninos, que o ano passado eles furtaram uma bicicleta na escola. Aí o proprietário da bicicleta resolveu por ali, chamou os pais, os diretores e tal. Esse ano, esses meninos foram atendidos, eles não foram para a delegacia, lembra? O ano passado. Esse ano, eles, um vai dormir na casa do outro, mudaram de escola, os pais mudaram ele de escola, até porque a escola talvez não queira mais. Não oferecia um ambiente. Eles mudaram de escola, um vai dormir na casa do outro, 3 horas, 4 horas da manhã, eles levantam e vão praticar furto. De quê? De cobre, fio de cobre. Para quê? Porque eles com certeza estão usuários de drogas. E o que a escola fez naquele primeiro momento? A escola e os pais. O que nós fizemos? Qual foi a intervenção do Estado quando ele praticou aquele furto? Ah, mas é pequeno furto. Mas qual foi a inserção? O que eu vejo é uma transferência de responsabilidade. Né? Então, a gente precisa, foi no ambiente. Responsabilidade foi no ambiente outros, institucional, né? Foi no ambiente da escola. Eu preciso ter protocolos, Agnello. Então, eu formo meninos que estão aí praticando pequenos furtos e estão achando que foram, de novo, menores de idade. De novo, não, agora, pela primeira vez, passaram pela delegacia. E aí, o que você vai fazer se esse menino já está com dependência? Precisa. Ele ainda é um dependente, mas ele começou agora. Os relatos de desvio de comportamento são muito recentes. Então, a gente precisa de uma intervenção não só da família. Neste momento, como eu já estou falando de crime... Porque a família é tão refém e tão doente também por conta de tudo isso. Justamente. Né? Então, ali, os 2 casos, os pais são separados. Sim. Os 2 casos têm ali um abandono afetivo. Então, ali eu consegui identificar. E fiz encaminhamentos, mas eu fazer encaminhamentos, aí tem o Poder Judiciário que pode determinar ou não. Eu sempre encaminho para um estudo socioafetivo dentro do Conselho Tutelar. Mas nós temos isso aqui no Estado funcionando? Não, a gente faz. Nós, como autoridades, nós podemos fazer. Sim. Eu sou uma das pessoas que faz, a delegada. Mas não são todos os delegados que fazem isso, não, que detecta essa necessidade de inserir esse menino, esse adolescente. Eu tenho visto o Estado... Porque não existe um protocolo, Agnello. Eu tenho visto o Estado dizer assim, que custa muito caro. Pelo menos essa é uma mensagem que passa de forma muito clara, pelo menos para mim, eu tenho essa percepção. Custa muito caro tratar de pessoas doentes por conta do álcool e principalmente das drogas. E quando a gente olha para isso, passa como uma verdade mesmo, porque eu desconheço um centro de tratamento com qualidade, com todo um aparato técnico de profissionais do Estado, né, em favor da recuperação, principalmente dessas crianças. Eu desconheço aqui no Estado também de Mato desconheço, Grosso. eu só conheço repasse, só filantrópicos. Porque joga para os CAPs, e os CAPs nem sempre estão preparados, capacitados para poder atender. Quer dizer, transfere a responsabilidade para o município, transfere a responsabilidade para as igrejas, transfere a responsabilidade para centros particulares de atendimento. Quer dizer, isso e o CAPS não é compulsório, né? Não é compulsório. O CAPS não é compulsório. Aqui nós somos, quando eu disse lá dos filantrópicos, aí são os compulsórios, que acolhem os compulsórios. Ou a família que faz, sem condições, manda, né? Então, Agnello, é uma realidade assim que nós precisamos enfrentar, não só atribuindo a responsabilidade à segurança pública. Enquanto a gente estiver achando que a segurança pública vai solucionar a droga, o problema de droga, o problema de crimes patrimoniais, o estelionato. Olha os nossos idosos.
Olha o que nossos idosos todos estão obrigados, porque por conta do sistema financeiro, que hoje adaptou todo o acesso à conta bancária, só conversa com o cliente através de um celular. Os nossos idosos estão sendo vilipendiados, estão sendo roubados, estão sendo, sabe? Isso é muito ruim. Porque a informação, ele não tem o conhecimento, ele não tem alguém também para assisti-lo, né, para resguardá-lo, e eles impactam muito o crime de estelionato ou de furto mediante fraude, que acontece, e são pequenos valores. Sim. Aí nós não temos pessoal suficiente para investigar, o crime vai ficando ali, depende de representação. Agora, com os idosos, não, né? Ação penal pública incondicionada, mas as outras famílias que perdem pequenos valores, elas têm a sensação de insegurança. Verdade. É isso que impacta. Bem, eu estou entrevistando no programa de hoje a doutora Janira Laranjeira, ela que é delegada de polícia, já atua há muitos anos no combate à criminalidade aqui no estado de Mato Grosso, já atuou também como delegada da mulher, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência, falando um pouco mais sobre a área da segurança aqui no estado de Mato Grosso, violência de todos os tipos, mas principalmente violência de gênero, violência contra a família. Não sai daí não, eu espero você.